Amém, Jesus. Glória a Deus. Paz seja com todos, amém? Que bom podermos estar aqui, né, queridos? Como é bom podermos louvar ao Senhor, como é bom sermos livres para louvar ao Senhor. Graças a Deus por isso. Tem países que são impedidos, né, devido à questão política, são impedidos, as pessoas são impedidas de louvar a Deus, de buscar a Deus. Eu vi um vídeo certa vez na China, eles ganharam algumas Bíblias e aquilo foi motivo de grande festa, escondidos que estavam festejando as Bíblias que eles ganharam. É como se alguém ganhasse um carro 0 quilômetro. Né? A palavra de Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas, irmãos. A palavra de Deus precisa ser prioridade nos nossos corações, hoje e sempre. Eu não costumo falar assim, Jesus está voltando, ou o fim está próximo. Em todo tempo nós temos que buscar a presença do Senhor. Em todo tempo nós precisamos estar na presença de Deus. Vou falar de novo, daí se diz amém, só para mim ficar feliz, tá? Em todo tempo nós precisamos estar na presença de Deus. Glória a Deus, que igreja fervorosa. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra do meu coração. Tenho certeza que foi Deus quem derramou sobre o meu coração neste dia. Mateus 13, parábola do semeador. Vamos ler no telão para nós podermos ler a mesma versão. William, pode colocar lá para nós? William lá na mídia, lá, irmãos, que bênção, hein? Aplaudir Jesus na vida do William. Deus abençoe, William. Glória a Deus. Queridos, Mateus 13, do verso 3 em diante. Vamos lá para o verso 3, tá? Vamos ler alguns versículos. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, no meio das pedras, ou seja, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Vamos ler o próximo, o 8. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Vamos para o 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Feche os teus olhos por mais um instante. Pai, muito obrigado pelo privilégio de ministrar a Tua palavra. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz nesta noite, que somente o Teu Espírito Santo tenha acesso a cada coração, que somente a Tua presença, ó Deus, manifeste em cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos e colocamos por terra, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus ministrou tanta coisa ao meu coração a nível desta palavra, e eu gostaria de compartilhar algumas das coisas que Deus colocou em meu coração. Nós vemos aqui 3 elementos: pedras, aves e espinhos. A palavra fala que o semeador saiu a semear. Jesus falava muito por parábolas, fazia paralelos. Parábolas são paralelos. Vamos fazer um paralelo entre uma história e outra
para poder compreender. E Jesus, falando da parábola do semeador, ele disse que o semeador saiu a semear e lançando sementes. Ele lançou sementes em 4 tipos de terra, em 4 lugares. Lançou sobre as pedras, lançou num lugar onde não tinha muita terra, lançou no meio dos espinhos e lançou numa terra boa. E Deus falou muito ao meu coração a nível das 3 primeiras semeaduras dele. Os pedregais, as pedras. O semeador jogou lá a semente entre as pedras, e as pedras sufocaram a semente. E o Espírito Santo falou ao meu coração assim: teve gente na Bíblia que foi abençoado com pedra. E eu anotei aqui, Davi juntou 4 pedras e venceu uma batalha com as pedras. Elias buscou 12 pedras no meio do deserto e montou um altar para adorar o nome do Senhor com as pedras. E o fogo caiu, você lembra disso? Moisés tirou água da pedra. Com o cajado bateu numa pedra em meio ao deserto e jorrou água daquela pedra. E Jesus atirou a pedra. Não, espera aí, pastor. Não, Jesus não atirou a pedra. Jesus impediu dos fariseus atirarem as pedras na mulher que foi pega em adultério. Não, mas você vai ver o texto, Jesus atirando uma pedra muito longe. Quando ele chama Pedro e diz: Pedro, tu és pedra. Tu és pedra, Pedro. E a minha igreja será edificada. Você e os apóstolos vão edificar a igreja. Ele lançou uma pedra profética e a igreja permanece até hoje. Graças a Deus. Tem os seus contextos. Tome cuidado com pedras. Às vezes, nós não pedimos a direção de Deus e acabamos trazendo pedras para a nossa vida que sufocam a nossa vida, sufocam o nosso coração. Às vezes nós trazemos pedras para as nossas vidas que sufocam as nossas sementes, irmãos. O semeador jogou a semente entre as pedras e ela até brotou. As sementes brotaram, mas não puderam permanecer, porque as pedras sufocaram. E Jesus estava falando do sistema, estava falando do mundo. Ele falou que o semeador jogou as suas sementes em um lugar onde não tinha muita terra, e vieram as aves e roubaram. As aves vieram do céu e comeram as sementes que eram para dar frutos, as sementes que eram para produzir. Elas foram roubadas, porque elas não tinham profundidade. Aquelas sementes que foram entre os espinhos, foram sufocadas pelos espinhos. Quantos espinhos se levantam nas nossas vidas e tentam nos sufocar? Quantos espinhos, quantos espinheiros nós encontramos, passamos nas nossas vidas, irmãos? Se formos fazer um paralelo, uma parábola aqui da nossa vida, cada um de nós tem uma história para contar, não tem? Passei por isso, passei por dificuldade, passei por necessidade, passei por tantos problemas, por tantos espinhos na minha vida, passo ainda por espinhos na minha vida, passo por espinheiros na minha vida. E olha, meu irmão, esses espinheiros não podem sufocar a tua fé. Os espinheiros da vida não podem sufocar a tua fé. Quando Deus fala ao meu coração na parábola do semeador, Ele mostra assim, analise o teu coração. Que tipo de terra é o teu coração? Aqui vamos fazer uma conferência nesta noite, então, meu irmão e minha irmã. Vamos conferir que tipo de terra é o seu coração. Que tipo de terra é o meu coração?
Deus está derramando semente todos os dias. Deus lança as suas sementes, a palavra de Deus é semente, a oração é uma semente. Nós oramos pela igreja como uma semente no coração das pessoas. Você ora ao Senhor e é uma semente na tua vida. E essa semente precisa produzir algo na sua vida, mas o nosso coração precisa estar preparado. O nosso coração precisa estar preparado para as sementes, para as muitas sementes que são lançadas todos os dias. Eu anotei aqui, o nosso coração é uma terra extremamente fértil. Por isso devemos cuidar, pois toda semente certamente brotará no coração. Amém? Isso é muito bom, né, irmãos? Mas é perigoso. É muito perigoso. Porque toda semente vai brotar. Toda semente. E eu lembro de uma palavra que foi pregada aqui uma vez há muitos anos atrás, sobre Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar e há tempo para arrancar o que se plantou. E tem um tempo que nós precisamos observar o nosso coração, o que foi plantado no nosso coração, o que foi semeado no nosso coração. Porque toda semente que for lançada ao coração, ela vai brotar, irmãos. E tem sementes que são sementes de amargura. Tem sementes que são sementes negativas. E o coração brota. Se você abrir o seu coração para essa semente, ela vai brotar. E, infelizmente, vai dar frutos. Eu vejo aqui pedregais, eu vejo aves, eu vejo espinhos. E muitas das vezes o nosso coração está nessa condição. Muitas das vezes nosso coração, os nossos corações estão nessa condição. A palavra de Deus diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos edifica, a palavra está dizendo. Irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Tem coisas que nós ficamos remoendo no nosso coração dias, meses e anos. Isso são sementes. Sementes que o inimigo está regando com pensamentos. Olha, você não vai vencer. Você não vai prosperar. Você não vai caminhar. Você não vai ser nada na vida. Você não vai... São sementes que o inimigo lança e fica regando com pensamentos ainda. E às vezes usa até aves, pessoas que vêm e ainda falam coisas que machucam o coração. Por isso nós precisamos estar na palavra de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos estar na fenda da rocha, que é Jesus Cristo, para que essas palavras não penetrem o nosso coração. Você está entendendo nessa noite? Como é importante nós cuidarmos do nosso coração. A palavra diz sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarde o quê? Dinheiro. Guarde dinheiro. Guarde seu carro, guarde sua casa. Tudo isso é importante guardar. Mas a palavra diz sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Proteja o seu coração. Eu gosto muito de falar que quando o pregador, o ministro aqui na frente fala assim, põe a mão à altura do seu coração. Para que fazer isso, né? É um ato profético. É um ato profético, é para nós guardarmos o nosso coração de palavras negativas, que o inimigo semeia todos os dias. Todos os dias tem palavras negativas. Todos os dias, se você abrir a sua internet, se você ligar a sua televisão,
no jornal você vai receber muitas sementes negativas. Muitas sementes. Você lembra na época do Covid? Você lembra na época da pandemia? Meu Deus, não tem quem não disse, acho que eu vou morrer, agora eu vou morrer. Quanta gente que tirou a própria vida, porque veio uma semente negativa e o coração não estava guardado no Senhor e acabou tirando a sua própria vida. Irmãos, saiu o semeador a semear. Jesus estava falando de corações. Jesus estava falando de vidas que precisam ser preservadas na presença de Deus. Quantas pessoas que se afastam de pessoas, que se afastam da igreja, que se afastam de Jesus, às vezes por uma semente de uma palavra. Oh, meu Deus! Justamente hoje. Oh, Jesus! Ah, o pastor falou isso, eu não vou mais para a igreja. O irmão falou isso, eu não vou mais para a igreja. Irmão, guarde o seu coração sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. E Satanás quer que do seu coração procedam coisas para a morte. A gente fica atraindo pedregais para o nosso coração. A gente fica abrindo a porta do coração para que as aves de rapina venham e se alimentem das sementes que Deus tem plantado nas nossas vidas, através do Evangelho, através da pregação da palavra. O inimigo tem tentado sobre a igreja do Senhor Jesus criar espinhos, espinheiros, para que as pessoas se sintam mal na presença do Senhor, para que as pessoas se sintam mal na presença dos seus irmãos, que a comunhão incomode. Meu Deus, que forte isso! A comunhão não é um incômodo. A palavra de Deus diz que é bom e suave viver em comunhão. Amém? Está todo mundo aqui? Amém. Meu querido e minha querida, a palavra de Deus nos ensina a respeito de guardar o nosso coração, é guardar a nossa mente. Nós vamos ouvir palavras negativas, nós vamos ouvir notícias negativas, as aves vêm e trazendo coisas para tentar no nosso entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala: renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aonde que nós vamos renovar a nossa mente, irmãos? Na palavra de Deus, na presença do Senhor. É na presença dEle que renovamos o nosso coração. Às vezes uma palavra vem de alguém que nós amamos, às vezes vem uma palavra da boca de alguém que nós confiamos, e ela entra de atravessado no nosso coração, e é a que dói mais, mas se nós estivermos mergulhados na presença do Senhor, se nós estivermos mergulhados no óleo do Espírito Santo, o tempo vai passar, as horas vão passar, e o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração, vai ministrar a nossa mente, o nosso coração, vai renovar o nosso coração, e nós automaticamente vamos perdoar, porque é isso que Jesus ensina. Vamos perdoar, vamos liberar o perdão, para que as aves não venham roubar as sementes boas, as sementes que vão produzir frutos em nossas vidas. Tem muita coisa para acontecer nas nossas vidas, nos nossos corações, no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, mas nós não podemos ficar
trazendo pedregais para sufocar as sementes que Deus tem plantado em nosso meio, em nossas vidas. Quantos estão entendendo a palavra nesta noite? O Senhor te chama para você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quando prego uma palavra que eu acho que ninguém ainda ouviu aqui sobre as memórias, eu faço uma pergunta assim: irmão, fala para mim aí, conta para mim aí, 3 memórias boas, 3 lembranças boas da sua vida. 3 lembranças boas, pastor. O dia que meu filho nasceu, o dia que eu casei, e daí vai pensando, peraí, vamos ficar nessas 2 só. Agora não lembro. Tem bastante, mas eu não lembro. Tá bom, irmão, agora eu vou te fazer uma pergunta. Conta para mim 3 lembranças, 3 memórias ruins. Já vem 5. Já vem de 5 para frente. Porque o nosso coração está suscetível a isso. Porque nós estamos acostumados a contar coisas ruins, a falar coisas ruins, a evidenciar coisas ruins. A gente fica trazendo pedregais para a vida, abrindo o coração para as aves roubarem as sementes que Cristo tem plantado no nosso coração. A gente fica dando chance para que os espinheiros cresçam e sufoquem a presença de Deus em nós. Olha que forte isso, igreja do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, verso 1 e 2, não esteja conformado com esse mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, não fique conformado com o sistema. Existe um sistema, irmãos. E Paulo fala assim, não se conforme com esse sistema, porque esse sistema você não faz parte. Sabe qual é o sistema? Aquele que lá no trabalho, quando alguém é prejudicado, ele quer revidar e pagar na mesma moeda. É esse sistema que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, não se conforme com isso. Está acontecendo ao teu redor, mas em você não. Pode acontecer ao teu redor, mas em você e com você, não. Mas eu tenho a oportunidade aqui de faturar uma grana. Mas ninguém vai saber, porque esse dinheiro está entrando aqui, não tem registro. É uma bênção para a minha vida. Não, querido, não esteja conformado com isso. Eu vou fazer esse gato aqui na luz. A Copel rouba mesmo. Vou fazer esse gato na água. Sanepar rouba mesmo, ela é rica. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, não esteja conformado com isso, não se conforme com isso, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Você está me entendendo nesta noite? Existe um sistema no mundo, existe um sistema na vida que empurra as pessoas para a corrupção, para o pecado, mas nós não somos assim, nós somos servos e filhos do Altíssimo. Nós não somos aqueles que ficam trazendo pedregais, amém? Nem abrindo a porta do coração para as aves roubarem aquilo que Deus já plantou na sua vida. E não somos aqueles que deixam os espinhos crescerem para sufocar a fé. A minha fé não pode ser sufocada por esses espinhos da vida. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não fui mais para a igreja porque não mudou nada na minha vida, eu continuo desempregado. Tem gente doente na minha casa, querido, ir para a igreja é para adquirir a salvação, e pela misericórdia de Deus, a nossa fé vai alcançar algumas coisas, muitas coisas, porque a palavra diz isso.
Mas você sair da presença de Deus, você sair da igreja, porque os espinhos estão sufocando, as coisas da vida estão te sufocando, é você deixar a tua fé esmurecer. Que forte isso. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Jesus explica e diz que uma determinada terra, quando ela produz, as aves comem. São aquelas pessoas que estão na presença de Deus, ao contrário daqueles que são sufocados pelo espinho, aqueles que prosperam na presença de Deus, e daí esquecem quem é Deus, daí esquecem o que Deus fez. Meu Deus, irmãos, isso é muito forte. Esquecem aquilo que Deus fez. Agora já estou bem, já estou de boa, como dizem os jovens, né? Faz campanha de oração, faz jejum, faz isso, faz aquilo, ora, pede oração, e quando recebe a bênção, não volta mais para a igreja, não ora mais, não lembra mais quem é Deus. Jesus estava mostrando através da parábola para aquelas pessoas. Estava fazendo uma conferência naquele lugar. Confere o teu coração aí. Vê se o teu coração não tem algo assim. Vê se o teu coração não está assim. Vê se a tua vida não é assim. Alguns prosperam e saem da presença de Deus. Outros, quando não recebem aquilo que pediram a Deus ou estão orando por um tempo, saem da presença de Deus. O ser humano é alguém engraçado. Mas a palavra diz que nós precisamos renovar o nosso coração, guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, guardar a nossa mente, guardar a nossa mente de palavras. Irmãos, tem coisas que tem que entrar por aqui e sair por aqui. Você já notou que teu ouvido é furado aqui e aqui também? É para entrar por aqui e sair por aqui. Não a palavra que edifica, mas a palavra que destrói, que é uma semente de erva daninha. Por isso Eclesiastes 3 diz, é tempo de plantar, mas é tempo de arrancar o que se plantou, porque muitas coisas ruins nós plantamos nas nossas vidas, e vai ter um tempo que nós vamos ter que arrancar aquilo, as ervas daninhas que acabam sufocando as sementes que Jesus está plantando na tua vida e na minha vida. A gente fica dando ouvido para as coisas, dando ouvido para que falam de você, para que falam da sua família, para que falam da sua igreja, para que falam do seu time de futebol. Tudo vai entrando no coração, tudo vai sendo uma semente, tudo vai machucando, vai virando espinheiros. Vai chegar um momento que tem que arrancar, irmãos. É melhor arrancar o matinho do que derrubar uma floresta. É melhor arrancar os matinhos que estão crescendo do que cortar uma floresta. E às vezes uma palavra, por menorzinha que ela seja, insignificante, ela gerou um matinho. E de repente ela se tornou uma floresta. Daí fica mais difícil, irmão. Então, de tempos em tempos, nós precisamos olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida. Eu não quero pedregais no meu coração. Eu não quero espinheiros na minha vida. Meu coração não vai ficar aberto para as aves de rapina roubarem aquilo que Deus tem plantado no meu coração. Você está entendendo nesta noite? O Senhor te chamando para a bênção. O Senhor te chamando para você desfrutar das sementes poderosas que Ele tem derramado sobre a tua vida e tem plantado na tua vida através do Evangelho, através da palavra, através da ministração. E a gente fica preocupado com as sementes negativas que vêm até o nosso coração. Lembra de Senaqueribe? Quando o exército da Síria veio, e alguém veio para ele e falou assim, o exército está vindo lá e vai destruir, vai matar todo mundo.
Aquilo foi uma semente no coração dele. E gerou medo. Gerou medo. Ele sentiu medo. Mas ele fez com que aquele medo produzisse algo. Reuniu toda a congregação e falou: precisamos orar, jejuar e adorar a Deus. Quando uma palavra entrar atravessado no seu coração, quando uma palavra entrar atravessado na sua vida, seja de quem for, você precisa se levantar e dizer: eu vou orar, jejuar e adorar o meu Deus. Ele sentiu medo, irmãos. Irmãos, nós somos humanos, nós temos sentimentos. Se alguém der uma pedrada no teu dedão, vai ficar roxo. Igual o meu lá no vôlei. Vai ficar roxo, vai doer. Mas aí você tem que cuidar da parte onde foi ferida. Tem que cuidar, tem que colocar remédio, tem que enfaixar e não deixar mais tocar naquele local. Santo de Israel. Você está me entendendo nesta noite? Que a gente está com o dedão machucado e ainda chutando pedra na rua. Não vai sarar nunca, irmão. Não vai sarar nunca. Mude o seu caminho. Saia dos pedregais. Comece a lançar as tuas sementes em uma terra fértil. Saiba que o teu coração é terra fértil. Então tem pessoas que você não pode dar ouvido. Entendeu? Não, pastor, mas eu só estou ouvindo ele porque eu quero orar por ele. Irmão, você está preparado para isso? Deus te mandou orar por ele, Deus te mandou ouvir ele. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado para quem você está emprestando o ouvido. A irmã Natalícia falou isso para mim uma vez. Pastor, nós temos que cuidar para quem a gente empresta o ouvido. Meu Deus do céu! Para quem você tem emprestado o seu ouvido? Para quem está enchendo seu ouvido de pedregais? Para quem está plantando espinheiros no teu ouvido? Plantando espinheiros no teu coração? Olha que forte. O teu coração é uma terra extremamente fértil. Tudo que plantar no teu coração e no meu coração vai brotar, vai germinar, vai gerar. Então, o que você está deixando entrar no seu coração? O que você está deixando entrar na sua vida? Tem pessoas que são tão amargas que de longe você já sente o amargor dela, porque ela deixa plantar a amargura no coração. A palavra fala que nós temos que nos desviar disso para não criar raiz de amargura e contaminar outros. Meu Deus, ninguém dá aquilo que não tem, irmão. Ninguém pode dar aquilo que não tem. As pessoas só repartem aquilo que elas têm. O que tem o seu coração? O que você poderia repartir comigo nesta noite? O que você poderia repartir comigo nesta noite? O que você poderia repartir comigo nesta noite? Pastor, pedregais. Pastor, está vazio o meu coração, porque as aves roubaram tudo. Pastor, eu estou com o meu coração cheio de espinhos. Qual foi o versículo 9? Nós lemos? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O semeador saiu a semear. O Espírito Santo está semeando em nosso meio em todo o tempo. A palavra de Deus diz que nós temos que fortalecer no Senhor e na força do seu poder para resistir às astutas ciladas de Satanás e apagar os dardos inflamados de Satanás. Amém? É isso que está escrito? Onde está escrito isso mesmo? Efésios 6? Efésios 6, do 10 em diante.
para apagar os dardos inflamados de Satanás. Então, fortalecidos no Senhor, nós vamos proteger o nosso coração. Nós não vamos entrar em qualquer conversa, nós não vamos emprestar os nossos ouvidos, nós vamos nos desviar do mal, nós vamos nos desviar do pecado, nós vamos procurar aquilo que é do Senhor, porque Satanás está atirando dardo inflamado a todo tempo. Sabe o que é dardo inflamado? Já falamos aqui. Já assistiu aqueles filmes lá, épicos lá? É mais ou menos nem aquele filme de Troia. Eles atiravam arco e flecha, a flecha com fogo. É um dardo inflamado. E eles não me... Tem alguém lá em cima lá da fortaleza, eu vou atirar naquele cara lá. Não, eles não miram uma pessoa, eles vão atirando. Eles vão atirando. Quem tiver na frente morre. Dardos inflamados de Satanás é assim. Ele não está nem mirando o nosso, ele quer acertar quem, buscando a quem possa tragar. Satanás está todo o tempo atirando dardo inflamado. Todo o tempo. Quem bobear, morre. Amém? Então nós temos que apagar os dardos inflamados de Satanás. Mas eu quero te dizer algo, que ao contrário disso, o Espírito Santo, Deus, Jesus, a Trindade, está derramando sobre a tua vida em todo o tempo sementes de bênção, sementes de poder, de cuidado, de prosperidade. Em todo o tempo, meu irmão, receba isso na sua vida. Comece a cuidar desta terra fértil que é o seu coração. Cuide do teu coração, cuide da tua mente, cuide dos teus pensamentos, tome cuidado. Porta de entrada do pensamento, os olhos, porta de entrada do nosso pensamento do coração, os ouvidos, porta de entrada do nosso coração, da nossa mente, a boca, o tato, são todos os sentidos do ser humano. Você está me entendendo nesta noite? O que Deus está te chamando a uma responsabilidade para você cuidar das sementes que Ele tem lançado, que são preciosas. As sementes que Deus lança são preciosas, são sementes poderosas, são essas sementes que nós precisamos abrir o nosso coração para nós recebermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Chega de pedregais, irmãos, chega de espinheiros, chega de abrir o coração para aves, aquilo que vem externo, aquilo que vem de fora, aquilo que Satanás levanta, pessoas para trazer notícias ruins, pessoas para trazer fofoca dentro da tua casa. Não permita isso em nome de Jesus. Não permita. Na quinta-feira aqui, eu quero te convocar a estar aqui na quinta-feira. É o tempo profético na quinta-feira. Nós temos orado pela cidade de São José dos Pinhais. Sabe o que estamos fazendo? Lançando sementes. Pastor, não mudou nada, desde que nós começamos a orar. Mudou sim, no mundo espiritual já mudou. E ele vai se reportar para o mundo físico, em nome de Jesus. Pastor, eu estou orando pela minha casa, eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pela minha esposa, eu estou orando pelos meus filhos, mas eu não vi mudança nenhuma. Então comece a olhar com os olhos espirituais e você vai ver o que Deus está preparando para a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós olhamos muito com a vista, nós precisamos olhar com a visão que Deus nos dá, através do Espírito Santo de Deus, através da nossa fé. Pastor, eu estou orando há meses, pastor, eu estou orando há anos, e ainda não aconteceu. Meu irmão, em nome de Jesus, não pare de orar, porque no mundo espiritual já aconteceu, e é tempo
E no seu tempo, e a tempo, vai acontecer na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. São sementes, nós temos lançado sementes sobre a prefeitura de São José dos Pinhais. Esta igreja é uma igreja relevante na cidade. Nós temos orado pelas igrejas que pregam o Evangelho, nós temos orado pelos bairros, nós temos orado pelos teus vizinhos, e essas sementes, elas darão frutos em nome de Jesus. Venha lançar sementes na tua vida. Estamos orando pelos empresários, estamos orando por você que tem a carteira assinada, é seletista, você que é profissional liberal. Nós estamos lançando sementes, porque Jesus ensinou a lançar sementes em terra fértil. Estamos lançando boas sementes na saúde das pessoas, nos casamentos. Estamos lançando sementes, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus nos motiva a profetizar a bênção. E não ficar sentado em casa, ó dia, ó azar, não vai dar certo, Lipe. Eu assisti esse desenho esses dias. Não vou pedir para levantar a mão quem é desse tempo. Mas era bom de assistir, né? Era top, né, Ricardo? Tinha que ir no vizinho assistir também? Eu assisti em preto e branco, irmãos. Lipe Hard. O leão todo cheio de fé. Anime-se, Hard. E a hieninha... Não vai dar certo, Lipe. Não vai dar certo, Lipe. Anime-se, Hard. Era assim ou não é? É, Renato? Ô, Renato. É em preto e branco, né? Irmãos, tem muito crente ouvindo a palavra e dizendo assim, não vai dar certo, pastor. Vai dar certo, sim. Porque não é a minha palavra. É a palavra de um Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz. Não é brincadeira o que Deus fez. Não é brincadeira o que Jesus fez. A palavra dele é real, é verdadeira. A palavra dele é real e verdadeira. E a palavra dele não volta vazia. Você que está me ouvindo aqui, comece a liberar palavras de bênção sobre a tua casa. Nós temos dado uma direção do Espírito Santo aqui na quinta-feira à noite. Estamos ungindo as mãos. O óleo não faz nada, mas ele representa o Espírito Santo. A nossa fé é que faz a diferença. E eu tenho certeza que você que já fez aquilo que Deus tem mandado fazer, tem colocado as mãos na porta da sua casa com autoridade e tem dito, em nome de Jesus, somente a tua presença na minha casa. Eu não aceito aquilo que não vem do Senhor. Eu tenho certeza que você já está colhendo dessas sementes, porque não sou eu, não é o pastor Marco, não são os obreiros, é o Espírito Santo de Deus quem está mandando, quem está dando a direção. Eu quero que nesta noite uma chave vire no teu coração. Uma chave vire no teu coração. E você vai dizer assim, hieninha, saia daqui. Nunca mais diga, não vai dar certo, Lipe. Vai dar certo em nome de Jesus. Pode demorar, mas vai dar certo, porque a tua palavra, quando você lançou lá no mundo espiritual, ela já ligou e está trabalhando e produzindo para acontecer na sua vida em nome de Jesus. Na minha Bíblia está escrito assim, aonde 2 ou 3 concordarem, aqui na terra será ligado no céu. Aonde 2 ou 3 concordarem, eu não preciso de ir para a igreja. Sozinho daí não tem concordância. Sozinho tem concordância? Eu olho no espelho e faço uma selfie. Sozinho você não vai a lugar nenhum, irmão. Sozinho você não vai a lugar nenhum.
porque bom e suave é que os irmãos vivam em união. Como um óleo precioso, que desce sobre a cabeça, sobre a barba, envolve todo o corpo. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Refresca, refrigério a comunhão, irmãos. Ah, mas o irmão ali falou mal de mim. Querido, ora por ele, porque ele precisa ir para o céu, assim como você vai. Assim como você vai, todo mundo precisa ir. Se você vê alguém falhando, ore por ele. E se estiver falhando com você, ore mais ainda. Amontoe brasas vivas na cabeça do inimigo. Eu gosto muito de falar dessa palavra. Quanto tempo eu tenho? Meia hora? Eu gosto de falar dessa palavra, amontoar brasas vivas. Ah, pastor, essa palavra eu gostei, vou tacar fogo no meu inimigo. Amontoar as brasas vivas. Amontoar brasas vivas é a pessoa te ignorar e você demonstrar amor por ela. Aí você amontoa brasas vivas. Ela não quer te ajudar e você oferece ajuda. Lá no teu trabalho, aquela pessoa que você pediu ajuda, não te ajudou. E quando ela precisou de ajuda, você foi lá e ajudou. Amontoou brasas vivas sobre a cabeça dela. Sabe o que a palavra quer dizer? Ela vai queimar os neurônios pensando, como que pode? Eu ignorei, eu desprezei, e ele está me ajudando. Mas isso é para quem guarda o coração. Isso é para quem guarda o coração. Isso não é para quem vive carregando pedregais, cultivando espinheiros e abrindo a janela para as aves. Você é uma terra fértil, irmão. E quando a gente fala isso, irmão, você é uma terra fértil. Amém. Eu penso que tem que ter cuidado. Porque palavras negativas, sementes negativas serão lançadas e você tem que se desviar delas. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é melhor. Tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Não desista. Não desista. Não seja daquele grupo que quando não recebe uma bênção desiste. E não seja daquele outro grupo que quando recebe a bênção esquece quem é Deus. Mas seja daquele grupo que com bênção ou sem bênção está na presença dEle. Porque dEle e por Ele são todas as coisas. Uou! Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite.